João Carlos Pereira, bom dia, bem-vindo Bom dia. aqui à nossa conversa, obrigado pela disponibilidade. Vamos falar um bocadinho de formação, aproveitar um bocadinho a sua experiência de 6 anos na Aspire Academy, de formação de jogadores, treinadores, mas também tentar perceber um bocadinho o que é que se passou lá e de que maneira é que isso mudou a sua visão de formação também. Quando nós combinámos esta conversa, fiquei com uma frase sua na cabeça em que me dizia que agora entendo a cadeia toda e antes não entendia. E eu quero começar por perceber o que é que não entendia, primeiro que tudo, e se tinha ideia desse desconhecimento que me falou. Eh, Antes de mais, ninguém desconhece que se não sabes que existe. No fundo, se calhar o que eu queria dizer é que não conhecia na profundidade a cadeia toda, no detalhe a cadeia toda, porque eh, eu já tinha, quando eu comecei a ter a preocupação ou quando comecei a entrar nesta área do treino, que era uma coisa para a qual eu nunca me tinha preparado. Eu acabei a carreira e fui quase que empurrado para ser treinador e não estava preparado, não tinha noção do futebol na perspectiva, ou noutra perspectiva senão a do jogador. Portanto, tive que começar a documentar, a fazer pesquisa, a trabalhar com os recursos que havia na altura, que não são necessariamente os mesmos que existem hoje, porque hoje a informação veicula de forma massificada. Mas pronto, eu tinha uma noção, ou passei a ter uma noção básica e rudimentar daquilo que era o treino de formação e a área do desenvolvimento de jogadores. Porque comecei logo a entrar na competição per si, nos séniores, na área de termos que ganhar o próximo jogo e competir a um nível que não há, quase que diria não há projetos, mas sim a necessidade premente de apresentar resultados imediatos. Portanto, esse é o alcance da minha frase, e se olhar de forma retrospectiva, naturalmente com o evoluir dos tempos e com o avançar da minha idade e da minha acumulação de vivências e de experiências, naturalmente estou muito mais bem preparado agora enquanto técnico do que estaria ou estava naquela altura, quando comecei. Então, daquilo que me está a dizer, eu deduzo que faz falta para os treinadores, seja ele qual for, passar também por essa fase da formação, de ver evoluir o jogador, de treinar o jogador sem pensar tanto no resultado. Isso é importante também para os treinadores. Sem dúvida. Eu digo frequentemente com alguns treinadores com os quais eu uh, tenho conversas regulares. Eu não diria que seria uma obrigatoriedade como primeiro passo de formação, mas acho que não faria mal nenhum. É aconselhável até que um treinador comece pela formação, porque é uma fase de experimentação, de obtenção de conhecimentos básicos que permitem depois partir para um outro tipo de abordagem. Eu acho que, acima de tudo, cada um de nós faz o seu percurso e só poucos terão o privilégio de poder estruturar a sua evolução de forma lógica, de forma planeada, dessa forma. Ok, quer ser treinador, vou à formação, vou andar por aí a acompanhar academias por todo lado, academias de referência, tentar chegar à fala com especialistas no futebol juvenil,
e depois dou um passo seguinte, começo a trabalhar e vou evoluindo na carreira e daqui a 5 anos estou a treinar uma equipa na Primeira Liga ou que o valha. Portanto, eu acho que não faz mal, não faria mal nenhum. Acho que eu, como alguém que já fez um percurso, porque já tenho 20 e tal anos de treino, acho que eu, se refletisse e pudesse recomeçar, talvez começasse por aí. Uhum. E também isso também é importante porque nós temos, ou há a ideia que quando o jogador chega ao patamar profissional e sénior, que é só alto rendimento e que tem que render imediatamente, mas o jogador é sempre um produto, entre aspas, em formação, não é um jogador, é sempre um produto que está em desenvolvimento e ter essa passagem pela formação também pode ajudar o treinador depois a fazer evoluir o jogador, não? Estou. Está-me a ouvir? Sim, Sim, Vasco. sim. Ouviu-me? Houve um momento em que nos perdemos. Mas Não sei se percebeu bem, se percebeu a pergunta então. não na totalidade. Temos a ideia que ou há a ideia que quando o jogador chega ao alto rendimento, ao profissionalismo, que tem que render e a única preocupação dos treinadores é pô-lo a render e não tanto a sua evolução contínua do jogador. E nós esquecemos muitas vezes que o jogador é um processo, é um produto, entre aspas, sempre em evolução, sempre em crescimento. Então essa Uhum. formação, essa passagem pela formação também ajuda depois o treinador, ou ajudou-o a si a ter essa noção mais presente. Sem dúvida. Nós somos o que somos, mais as nossas circunstâncias e a acumulação de vivências que vamos tendo. Eu, quando cheguei pela primeira vez ao futebol profissional, à Primeira Liga, enquanto técnico, eu estava tão envolvido em ter que ganhar o próximo jogo que às vezes me esquecia da individualidade do jogador. Que é verdade que o jogador faz parte de uma equipa e que temos que otimizar e potenciar o rendimento da equipa. Eu tinha noção de que o jogador também, de forma individual, também devia ter, pelo menos, nós devíamos ter a preocupação com a individualidade neste processo, mas com a pressão de ter que ganhar o próximo jogo, por vezes começamos, ou teremos tendência para aos poucos ir nos esquecendo disso, da individualidade do jogador e começar a desenhar ou planear a nossa semana de trabalho com a estruturação dos objetivos da semana de trabalho e pondo de parte ou esquecendo-nos da individualidade. Naturalmente, uma vez ou outra, vamos dando um feedback individual, mas de forma organizada, eu fui-me esquecendo, e porque há essa tendência. Porque temos que ganhar o próximo jogo e o que é prioritário? O tempo é pouco, é escasso, muitas das vezes não temos muito tempo para trabalhar entre jogos e pronto, há essa tendência. E eu pronto, por exemplo, quando estava na Aspire, só para fazer o transfer Uhum. com a perspectiva do jogador, eu tive a oportunidade de ter diversas conversas com muitas pessoas que são especialistas na área do desenvolvimento de jogadores de futebol, e uma delas, que era o João Vilá, que eu conheci através do Xavi Hernández e do irmão, o Oscar, em algumas conversas comigo confidenciou-me coisas como, por exemplo, o Puyol, que tinha sido jogador dele em La Masia, quando chegou, salvo erro, mais ou menos à idade dos 30 anos, entrou em contato com ele e disse-lhe: Mister, eu preciso de si e quero que me ajude a evoluir mais no meu jogo. E atenção que ele já tinha atingido um patamar de excelência e estava no Barcelona com aquele futebol no Dream Team de Pep e tinha ou teve essa consciência de que precisava de mais, queria mais.
E pronto, e o João Vilá, que é uma pessoa extremamente capacitada, talvez a pessoa no mundo que eu reconheço com mais experiência nesta área e com um conhecimento tremendo e altamente bem estruturado, começou a fazer um acompanhamento, tipo consultoria, e começaram a trabalhar em conjunto. E pronto, e o jogador continua a ter um rendimento elevado, provavelmente perpetuou um pouco ou alongou mais a sua carreira, porque começou a ter conhecimento, começou a ter ferramentas que lhe permitiram, embora tendo perdido alguma frescura física, começou a ter outro tipo de abordagem ao jogo, menos agressiva, mais seletiva, e com melhores decisões, com melhor entendimento do jogo, na sua generalidade. Uhum. Já fez aí a ponte para a Aspire, que é o que nos traz aqui, primeiramente. Não sei, falou aí no Juan Vilá, que é uma figura incontornável do mundo do Barcelona e também desse Dream Team que falou, da La Masia, também de vários treinadores, jogadores. Não sei se. Eu sei que a Aspire, e vamos entrar agora um bocadinho nisso, o que nós sabemos é que era um projeto de formação de jogadores para o Mundial 2022, que começou, se não me engano, em 2004, 2003, por aí, começou aí todo esse projeto. Você chegou lá em 2013, 2014, por aí. Acho que 11, 12, Foi 11, 12, 12 talvez. onde Talvez 12. o processo e o projeto já estava mais ou menos encaminhado, podemos dizer assim. O que é que encontrou lá? O que é que aquilo era? O que é que encontrou? Era totalmente diferente daquilo que conhecia. Conta-me um bocadinho desse início, desse impacto inicial que a Aspire teve. Uhum. Antes de mais, temos que perceber as decisões políticas que levaram à criação daquele projeto, que não era mais do que envolver uma variedíssima área, variedíssimas áreas à volta do desporto, de ciências subsidiárias à volta do desporto, num projeto megalómano, de várias modalidades, vários desportos, e no futebol em concreto começou mais cedo, mas de uma forma, pronto, a dar os primeiros passos. Aquilo, um programa ou um projeto desta natureza, olhando agora nesta perspectiva atual, foi tendo evolução, foi uma coisa viva que foi crescendo, teve diversas pessoas nas FIAs e foi que se construindo com todas as pessoas envolvidas no processo. Havia uma visão da família real, nomeadamente do Sheikh Jassim, que queria realmente, em várias áreas do desporto, dotar o país primeiro de infraestruturas e depois, a partir daí, começar a construir algo mais detalhado, algo mais concreto na abordagem àquilo que era o desenvolvimento de atletas de alta competição para os Jogos Olímpicos, para torneios mundiais ou meetings mundiais de atletismo, e pronto. E o futebol era uma parte metida ou envolvida dentro deste projeto, que tinha hospitais, que tinha cientistas a fazer pesquisa, que tinha qualquer coisa que me ocorresse para eu dar um salto qualitativo ao meu programa, ao meu projeto, eu podia me socorrer ou ia ter com pessoas, olha, tenho esta ideia, que podia ser em biomecânica, podia ser em fisiologia, até na área das ciências sociais, da tomada de decisão, da programação neurolinguística. Eu tinha realmente gabinetes de pesquisa e de cientistas que estavam a desenvolver
artigos científicos um bocado baseados também na prática, naquilo que eram as nossas pistas. Epá, tenho esta necessidade, onde é que me podes ajudar aqui? E depois, em conjunto, fazíamos estudos, filmávamos coisas e criávamos. Eu não sou um especialista na área, mas havia gente na área da informática a criar algoritmos e algo que nos pudesse criar princípios que fossem aplicáveis ao treino. Portanto, e aquilo foi crescendo, teve um diretor primeiro que deu o arranque àquilo e depois entrou o Roberto Olavo, que agora é diretor desportivo, uma pessoa muito importante na estrutura e no sucesso atual da Real Sociedade, e a determinada altura ele tem uma ideia. Ora bem, nós estamos a preparar o Mundial 2022, e por que não termos uma mirada, como dizem os espanhóis, mais personalizada e mais customizada. E então ele começou à procura de uma pessoa que fosse liderar este projeto, ou este pequeno programa, ou este programa, porque é realmente pequeno, enquadrando dentro de toda esta máquina. E pronto, e a determinada altura, através de um amigo, ele confidenciou que procurava uma pessoa que não tinha que necessariamente ser especialista na formação, pensou a coisa ao contrário, ou seja, alguém que tenha noção clara do que é o produto final e depois, com os recursos que nós temos aqui, vamos ensiná-lo ou vamos prepará-lo para ele tirar partido de todas as ferramentas que terá aqui à volta para chegar aonde quer. E pronto, e assim foi, o convite chegou, eu fui, tivemos algumas reuniões, conheci as pessoas, conheci o espaço físico, estive lá 2 vezes e acabei por aceitar o convite porque achei aquilo uma coisa fora do comum, e achei que aquilo seria seguramente teria um contributo tremendo para a minha formação enquanto técnico. E pronto, e comecei a desenhar um programa única e exclusivamente para o desenvolvimento de jogadores que fossem jogadores potenciais para jogar o Mundial 2022. E que neste momento a base desta seleção nacional A é formada por jogadores que passaram pelas mãos da minha equipa e do meu staff e de toda aquela malta que andou envolvida neste projeto. Isto de forma muito geral. Sim, claro. E já deu para ter aí uma noção muito boa do que é que se passava ali dentro. Você, no início dessa resposta, falou uma coisa muito interessante que tem a ver com o mesmo programa abarcar várias modalidades. E isso é algo que cada vez mais, essa discussão existe cada vez mais, isto é, se a especialização precoce é boa para o jogador ou não, se ele deve ter mais vivências noutros esportes. Enfim, essa é uma das coisas que tem sido muito discutida, para além de outras na formação, como jogar sempre no mesmo sistema tático, ter jogadores sempre na mesma posição, enfim, há aqui uma série de coisas que têm sido recentemente debatidas e contestadas porque eram verdades tidas como absolutas e que agora não existem. Mas pegando nisto das várias modalidades, de que maneira é que isso, da sua perspectiva, daquilo que viu, ajudou a formar melhores jogadores e melhores treinadores? Teve algum impacto ou não? Tem, porque quando nós estamos. E depois, voltando um bocadinho atrás, além de tudo isto que foi criado, nós também criámos um ambiente de trabalho, um learning environment. Uhum. E aí tivemos a ajuda de psicólogos, e nós próprios treinadores começámos a ter, por exemplo, quando eu cheguei era normal os treinadores chegarem meia horinha antes do treino ou antes dos treinos, e assim que acabasse o treino agarravam os seus pertences e iam embora. E uma das coisas que nós naquela altura mudámos foi porque refletimos sobre isso. Ora bem, estamos num contexto muito particular. Os miúdos são filhos de pessoas que não têm
necessidades, ou seja, eles têm tudo o que precisam enquanto seres sociais. São pessoas, na sua maioria, abastadas, que havia miúdos de 16 anos, ainda sem carta, já iam de carros de alta cilindrada para os treinos. Os mais pequenos já tinham motoristas, tinham motorista que os levava. Nós íamos de estágios ou fazíamos viagens para ir a torneios, para ir porque nós tínhamos parceiros em todo o mundo, clubes de referência, academias de referência, e íamos com um lote de jogadores, com algumas gerações, com os melhores de algumas gerações, enfim, o programa envolvia uma coisa, envolvia muitos recursos. Eu tenho a impressão que, não quero estar aqui a errar, mas nós tínhamos um orçamento só para viagens, ou seja, hotéis e viagens, estadias, não só para nós, mas para as nossas equipas, mas também para convidados nossos a virem a Doha. Acho que era uma coisa à volta de 5 milhões de euros por ano. Portanto, só para percebermos, só em viagens e hotéis, isto era o nosso budget. Portanto, isto tinha uma envolvência tremenda, e nós fomos criando um learning environment que nos permitiu não só ensinar pelo exemplo, ou seja, começámos a ir às 7h30, 8 horas da manhã, e a sair de lá às 7h30 ou 7, e começou a haver uma outra ética de trabalho, e a taxa de absentismo que havia em relação aos treinos, porque os miúdos encontravam sempre uma escapatória para não ir aos treinos, porque são miúdos acomodados, são miúdos que não têm dificuldade em superar-se, a irem para além do seu limiar de conforto. Nós começámos a criar tudo à volta, uma bolha que nos permitisse criar uma cultura, e fomos aculturando toda aquela malta, e a verdade é que aquilo aquilo funcionava de forma espetacular, era extremamente fácil encontrarmos pelos corredores treinadores da seleção nacional A, como o Félix, que é o atual selecionador da seleção, com o treinador dos sub-12, com um psicólogo, com um biomecânico, a terem workshops ou reuniões de trabalho. Nós fomos criando, nós tínhamos o dia muito ocupado. A minha agenda ia de qualquer um, era de uma reunião para outra, preparar um treino com outro, projetos daqui, projetos de acolá, e pronto, os dias passavam num ápice, e foram 6 anos muito intensos, digamos assim, foram mesmo muito intensos. Não me chegou a responder diretamente, mas eu queria bater um bocadinho nisto, porque eu acho que é importante de que maneira é que o convívio com outros treinadores de outras modalidades ajuda um treinador de futebol. Porque isso é importante, e vai ser cada vez mais esse intercâmbio de ideias, de exercícios até. Vamos explorar um bocadinho mais isso, porque eu acho que é importante, porque o futebol ainda é um desporto, daquilo que eu acho, um bocadinho fechado em si mesmo, não é? Não há muita abertura para ir buscar conhecimento. Agora há mais, mas ainda não há aquela abertura tão grande para ir buscar conhecimento a outros lados, a outras modalidades. Explica-me um bocadinho como é que isso funcionava lá e de que maneira é que essas modalidades ajudavam o futebol. Como eu disse, nós tínhamos as pessoas à nossa volta. Para termos uma noção, eu era o funcionário 2200 ou 2400 e qualquer coisa. Portanto, havia realmente um ambiente e recursos de excelência que nos permitiam reuniões, até um simples café no bar. Nós sentávamos uns aos lados dos outros e tínhamos conversas, a maior parte delas até informais, com treinadores de atletismo, com treinadores de judo, porque no próprio programa que nós tínhamos alguns desportos associados, como basquete. A cada 2 semanas, aquilo era por ciclos, às vezes 4 semanas, nós mudávamos de desporto. Ou seja, os miúdos eram do futebol, mas tinham aulas de basquete.
tinham aulas de judo, nós próprios treinadores tínhamos pilates e outro tipo de coisas, e depois tínhamos conversas com as pessoas que nos ajudavam a tirar e a entender um pouco esta temática da motricidade, até porque tivemos que criar um departamento de scouting altamente profissionalizado, altamente especializado, detectar e ir buscar miúdos às escolas com 5, 6 anos. E a maior parte destes miúdos não sabiam sequer correr. E é fácil de explicar, porque por questões culturais, eles usam as das dashias, que são aquelas vestes longas até aos pés, e se fôssemos às escolas fazer prospeção, víamos os miúdos a jogar diversos esportes, a correr uns atrás dos outros e a subir umas coisitas, porque também há a dificuldade do clima, porque é muito quente e a maior parte das coisas são indoor, mas quando isso era possível, nós deparávamos com questões de miúdos a correr, a ter que agarrar as das dastas, subi-las para poder ter amplitude de passada para correr. Ou então, tendo as mãos ocupadas no processo de desviar ou um outro miúdo ou para correr melhor, davam passadas com as pernas, passadas mais curtas, com as pernas sem as fletirem para projetar a passada. Portanto, tudo isto influi na capacidade motora dos atletas e dos jogadores. Era frequente, e foi frequente, miúdos que estavam num desporto e de repente passaram a ir para o futebol e vice-versa, porque estávamos ali perto. Então fomos discutindo temáticas à volta disto, coisas práticas que nos ajudavam no dia-a-dia a lidar com as necessidades motoras de cada desporto, e tínhamos princípios e fomos desenvolvendo conhecimento não muito detalhado, mas que nos permitia tomar decisões e evoluir num sentido daquilo que a gente queria, que era rentabilizar e otimizar os recursos que tínhamos. Excelente. Mister, você também falou aí num ponto que eu ia tocar, que tem a ver com a força mental e a capacidade mental dos jogadores, dos esportistas também. Falou aí que no Qatar é normal, e o normal é ver jogadores que têm tudo, que estão acomodados, que têm um conforto, se calhar mais do que deviam, mas isso é outra questão. O que é que vocês faziam para tirá-los da zona de conforto, para lhes dar o tal estímulo que eles não tinham, para lhes dar mais resiliência, para torná-los mais fortes mentalmente? O que é que vocês faziam para isso? Porque isso é um problema que cada vez mais vai existir no futebol. Eu tenho essa ideia, com as novas gerações, isso é um problema que vai surgir cada vez mais, porque os miúdos hoje em dia, enfim, não querendo generalizar, mas generalizando, isso nos países desenvolvidos é uma normalidade hoje em dia, e antes não era. Antes víamos muitos jogadores que vinham de ambientes mais desfavorecidos, e hoje isso não acontece. De que maneira é que vocês ultrapassaram esse problema? O que é que fizeram, o que é que faziam para tornar os jogadores mais fortes a nível mental? Começámos por criar um ambiente para ir ao encontro daquilo que nós precisávamos. Colocar os jogadores sob stress, nomeadamente nas sessões. As nossas sessões eram muito intensas, com sei lá quantos treinadores à volta do campo, à volta do exercício. Feedbacks individuais, feedbacks de grupo, um grito aqui, um grito acolá. Criámos um gabinete que agora não me lembro o nome técnico daquilo, ou o nome que nós lhe chamámos cocoon, qualquer coisa assim do género, porque aquilo no fundo eram uns casulos onde o jogador entrava, ligávamos-lhes um
uns elétrodos à cabeça e fazíamos testes com exercícios que eram projetados na frente deles, e eles com o poder mental desviavam ou criavam um caminho e reagiam, e nós fomos sacando a informação e começámos a perceber que alguns jogadores tinham mais e outros menos, ou muito menos também, capacidade de concentração, e fomos construindo perfis para cada jogador, para depois desenhar programas individualizados, práticos, e basicamente aquilo que se pretendia era que o jogador fosse mais resiliente, tivesse mais capacidade para sofrer, que tivesse capacidade para se preparar mentalmente para o treino, e fomos criando outro tipo de coisas. Quando eu cheguei, lembro-me que nós, qualquer estágio que íamos fazer, íamos para hotéis 5 estrelas em todo o mundo. Desde que os houvesse, nós íamos para a nata, e começámos a refletir sobre isso. Epá, não faz muito sentido. Não faz muito sentido, então começámos a baixar o nível. Não baixámos muito porque os locais, no fundo, eram eles que mandavam, mas na área desportiva nós propunhamos coisas e fomos conseguindo algumas coisas, mas eles, como o standard de vida deles era elevado, eles achavam que não, nós só podemos estar nas coisas topo, porque nós, pronto, este tipo de coisas tem a ver com as particularidades culturais de cada ambiente, de cada cultura, idiosincrasias, e pronto, fomos construindo coisas assim. Eu, na altura que entrei, nós já estávamos em negociações para trazer uma Footbonaut, que era uma máquina que só existia no Dortmund, no Hoffenheim, e depois passou a existir na Aspire. Creio que não haverá mais nenhuma no mundo neste momento, porque também me desliguei nos últimos anos da academia. Sei que o Benfica tem aquela 360, que é uma coisa parecida, que no fundo é inspirada naquilo, daquilo que me disse o proprietário da empresa e o dono, que nós tínhamos reuniões frequentes da empresa que criou a Footbonaut. Ele dizia-me que o Benfica em tempos chegou a estar em negociações com eles para comprar uma máquina, mas que depois foram por outra via, ou seja, copiaram algumas coisas e reduzi-las, e creio que daquilo que eu sei até melhoraram alguns aspectos, porque no fundo é isto mesmo que acontece no mundo da tecnologia, e pronto, e essa máquina permitiu-nos também colocar o jogador de forma individual, mas também coletiva, mas de forma individual, e tendo câmaras por todo lado, fomos também percebendo como é que cada jogador lidava com o erro. Isto é claríssimo. Normalmente a conclusão que se tirava daquilo é que após um erro vem uma chorrilhada deles. E transportar isto para o rendimento no campo é importante, para depois percebermos que tipo de abordagem é que teríamos que fazer ao Ahmed ou ao Faisal. E a partir daqui trabalhar pronto, cruzando estas coisas todas, fomos criando também, porque houve uma preocupação muito importante de começar a tornar consciente o processo de aprendizagem aos jogadores. Ou seja, começámos a ter reuniões individuais e começámos a estabelecer objetivos individuais semanais, mensais, trimestrais, e o jogador era parte ativa no processo. Ou seja, havia uma relação sujeito-sujeito e não sujeito-objeto, em que, olha, fazes isto e siga. Não, o jogador era consciente dos seus erros, era altamente consciente dos conteúdos de treino, porque criar
condições para que o jogador fosse refletindo sobre o seu desempenho e sobre o desempenho da equipa. E a determinada altura aquilo que nós conseguimos foi pôr os jogadores a discutir exercícios, a discutir conteúdos, a discutir as dificuldades que estavam a sentir entre eles, e o treinador apenas se colocava ao nível dos jogadores, fomentava a discussão e os jogadores discutiam antes dos treinos para os tornar mais conscientes daquilo e mais focados naquilo que iam fazer. E é basicamente, então, o que é que este exercício vai requerer de vocês? Explica lá o exercício. Que objetivos individuais é que tu podes aplicar neste exercício? Que dificuldades é que vocês estão a ter neste exercício? Numa curta pausa de 2 minutos ou 1 minuto, vamos junta. Idriss, explica lá que dificuldades é que estás a sentir na tua relação com o teu colega. Ele está-me a queimar o espaço, eu às vezes quero movimentar, o espaço está ocupado, fico entalado na linha lateral. E os jogadores de repente começam a olhar para dinâmicas e começam a olhar para o futebol, para a relação tempo-espaço do jogo, para as linhas, e começam a identificar os passos, como é que conseguem chegar à profundidade, começam a sacar a informação do ambiente que o rodeia, e a partir daí isto ajuda-nos a trabalhar detalhes como a orientação corporal, como receber a bola, o controle orientado, a referências para se poder movimentar, referências espaciais e temporais, e pronto, e isto foi fazendo com que nós fôssemos construindo uma cultura e deixámos um legado, na realidade deixámos, porque eu digo deixámos porque saí eu, mas saiu também outras pessoas, foram saindo outras pessoas, até porque nos últimos tempos começou a haver um desinvestimento no processo, ou no projeto, ou no programa, e não só porque os recursos foram sendo menos, mas também porque começou a haver necessidade de recrutar uma fatia desses recursos apenas e única exclusivamente para a equipa principal e das seleções A e a equipa secundária de sub-21, para que pudéssemos dar mais um salto qualitativo. Nessas discussões que tem vindo a falar, elas eram comuns a todos os escalões ou era a partir de um certo escalão que isso acontecia? E pegando nisso, que tipo de trabalho é que mais específico é que vocês faziam com os diversos escalões de formação, dos sub-13, não sei em que idade é que começavam, mas diferentes escalões da formação requerem normalmente diferentes trabalhos, diferentes abordagens. Vocês diferenciavam muitos processos, como é que era isso? Numa fase inicial, sim, bastante. Nós tínhamos um coordenador para cada nós dividíamos a fase toda em três grupos, o Talent Centers, os Feeders e agora já não me lembro. Pronto, que era a última fase, que era basicamente eu mais me movia, mas havia uma relação entre todos, porque acima de nós havia um diretor de futebol geral, que tinha, pronto, que delegava em cada coordenador a gestão dos conteúdos de cada programa, mas que assegurava a inter-relação entre eles. Portanto, eu tinha reuniões frequentes com cada um destes coordenadores dos Talent Center, que até era português e que fez um trabalho excepcional, o Diogo, e pronto, e íamos trabalhando nesta lógica. Verdade que numa fase inicial mais acentuada nos Talent Center, que eram os mais pequenos, eram tudo jogos lúdicos e mais virados para a motricidade, e depois nos feeders mais uma introdução a jogos reduzidos, jogos 7 contra 7, 5 contra 5, 3 contra 3, e eles começarem a entender um pouco a lógica
da cooperação dentro de um jogo, e também com uma forte incidência nas capacidades motoras, na motricidade, e pronto, e depois começávamos a especializar um bocadinho no futebol, mas mantendo sempre uma ligação à motricidade e às necessidades básicas do movimento. Numa fase posterior, com a mudança de um novo diretor de futebol, começámos a especializar já mais cedo, ou seja, começámos a introduzir conteúdos táticos mais cedo, porque achámos que, isto já está a ficar um bocadinho, os jogadores já estão a ficar confortáveis neste processo, vamos começar a meter complexidade nisto. E começámos a meter complexidade, deixámos cair um pouco aquela questão das estruturas macro, ou seja, o 4-3-3, o 4-4-2, e começámos a focar nas estruturas micro, nas soluções nas costas, na profundidade, por dentro, na largura, e começámos a meter o foco nas dinâmicas e nos espaços e no tempo, e começámos a ir mais à raiz e ao detalhe da essência do jogo. Mister, falámos da formação do jogador, no que diz respeito à formação de treinadores, que eu sei que também era um investimento que a Aspire fazia muito grande, quer em termos de palestras, de consultores, enfim, várias figuras foram lá dar palestras e conversar convosco. A formação de treinadores era tão importante como a de jogadores? Não era, mas se não era, mas o que é que faziam para tornar os treinadores melhores? Porque se o jogador precisa de outras coisas, automaticamente os treinadores também vão ter que oferecer outras coisas, não é? E nesse sentido, o que é que vocês faziam para tornar os treinadores mais capazes de fazer aquilo que vocês queriam? Sobretudo mais competentes e com uma competência mais alargada e mais detalhada também em relação a algumas áreas do treino. Havia uma preocupação tremenda com a formação contínua dos treinadores, porque nós sabíamos de antemão, quanto mais preparado tiver o treinador, naturalmente mais capacitado estará para satisfazer as curiosidades e as necessidades dos jogadores. E pronto, numa fase inicial, bebendo de todo o mundo, eu lembro-me de professor Júlio Garganta ter ido fazer palestras a Portugal, o Vitor Frade, a Portugal, a Doha, ao Qatar, Vitor Frade e uns outros, Paco Cerulo, João Vilá, tantos. Muitos. Começámos, porque a direção do futebol era de influência hispânica, ou seja, eram espanhóis, uma ligação muito mais à Espanha, ou técnicos e especialistas espanhóis, e não tanto noutras áreas do globo, também a Portugal, porque como havia a vizinhança, eles também tinham consciência do que se estava a passar em Portugal e da massa crítica e reflexão e evolução filosófica que estava a acontecer em Portugal. Portanto, fomos criando condições para que isso acontecesse. Nós tínhamos um certame anual que era, agora a memória falha-me, as summits, as cimeiras, onde nós envolvíamos centenas de treinadores de todo o mundo, centenas de pessoas que tinham uma voz ativa no mundo do futebol, onde iam fazer palestras, fazer conversas, fazíamos grupos, rodávamos sobre workshops. Qual foi a palestra que teve mais impacto em si? Pode confirmar. Tantas. Gostei sempre muito das do João Vilá, muito mesmo. Mas
as conversas com treinadores que tínhamos num ambiente mais intimista e menos formal, Tuchel, de Pep Guardiola, essas pessoas trouxeram diversas perspectivas a todas as áreas que envolvem o futebol. A Maria era uma psicóloga que estava na altura a trabalhar no Atlético Bilbao, teve um impacto em mim, mas também toda a estrutura. E depois acabou por ser a Maria Ruiz de la Horta, acabou por ser contratada para nós, para a Aspire, para nos ajudar a consolidar e a construir o nosso ambiente de trabalho, e ela trouxe-nos realmente valor acrescentado, contribuiu também muito para o desenvolvimento do treinador enquanto planeamento e preparação para o treino, como construir e como encarar o treino ou o processo do treino, como intervir no treino, nós íamos ao detalhe dos feedbacks, que tipo de feedbacks nós sabíamos, ou começámos a ter consciência da forma como o ser humano aprende, como é que o miúdo retém informação, como é que podemos provocar stress, e então fomos tomando consciente todas estas ferramentas, o impacto de um clipe, o impacto de um feedback, o impacto de uma pergunta, como desenvolver uma conversa com um jogador de forma a que ele fosse realmente estimulado a ir num determinado sentido, em um determinado caminho, em que nós éramos apenas facilitadores e queríamos sacar informação, o que é que ele pensa e como é que ele pensa, para depois podermos relacionar isto com os outros e criar aqui discussão e awareness neste processo de crítico, de autoevolução. Pronto, e tudo isto era transportado também para os treinadores e de uma forma diferente, e fomos evoluindo assim. Na realidade, as equipas de futebol de topo iam ali fazer estágios, iam ali fazer jogos, iam ali fazer finais das suas supercopas, das supertaças, equipas como o Milão, como a Juventus, como o Real Madrid, como Manchester United, iam ali, faziam Bayern de Munique, faziam um período de estágio de 1, 2 semanas, 10 dias, inclusivamente equipas da China. O Paulo Sousa esteve lá com a equipa dele da China, o Vilas Boas esteve lá com o Zenit, e não eram só estes treinadores, eram todos os treinadores de referência do mundo inteiro, iam ali, e nós tínhamos, eu tive, mas quase todos nós tínhamos acesso aos vídeos de todas as sessões de treino, e depois às conversas eu podia questionar o Pep Guardiola sobre o processo de treino, porque é que fizeste isto e porque é que não fizeste isto, e pronto, e daqui naturalmente emerge partilha e emerge reflexão e naturalmente a retenção de conhecimento. Também tínhamos pessoas a trabalhar connosco que eram pessoas de referência. O Xavi Hernández é uma pessoa de referência no mundo do futebol e também uma fonte de partilha e de conhecimento, porque na realidade ele fez o seu processo formativo enquanto treinador na Aspire, mas tinha um conhecimento enquanto jogador tremendo do que é tudo o que era detalhe, porque ele era um jogador que conseguia tirar, encontrar num jogo tudo o que a maior parte dos treinadores que tinham óculos e lentes de treinador não conseguiam ver, porque ele tinha mesmo essa capacidade de levantar os tapetes e ir lá de baixo. E não creio que haja no mundo alguém que consiga dominar tanto o conhecimento do que é a relação tempo-espaço como ele. O Raul Gonzalez, todas estas pessoas que participavam nos meus treinos, eu convidava-os, eles iam
participar nos meus treinos com grupos seletivos de jogadores, porque na realidade o meu programa era distinto, diferenciado e particular em relação àquilo que nós fazíamos e à abordagem que tínhamos aos jogadores, porque no fundo aquilo que nós queríamos era o meu objetivo pessoal, preparar jogadores para terem condições de fazer parte da equipa ou da seleção nacional A no Mundial de 2022. Mister, estamos a terminar, porque sei também que esta entrevista o apanha numa fase complicada da sua carreira, complicada no bom sentido, espero eu, da sua carreira. Só quero mais uma pergunta, que é, desses anos todos que passou lá, qual foi a maior aprendizagem que trouxe consigo? Ou as maiores? Ocorre-me uma agora, que é quanto mais, eu diria, não é mais velho, mas quanto mais experiente fui sendo, mais consciência tive que não era eu que detinha informação, que, que não tinha, que há muita gente muito melhor do que eu em determinadas áreas e que podia recorrer a elas para enriquecer-me. E aquilo que eu aconselho a qualquer aspirante a treinador é que ouça, é que veja, é que reflita, é que experiencie, que experimente, que teste, que abra a mente a novas coisas. Porque na realidade todos nós temos a tentação ou a tendência para dizer já não há nada mais a aprender no futebol ou evoluir no futebol, mas a realidade é que os últimos tempos nos têm ensinado que provavelmente pode haver ganhos residuais, mas estes ganhos residuais todos acumulados vão criando caminhos novos e não tenho dúvidas nenhumas que estão à porta novas coisas e se eu já era curioso, agora ainda me tornei mais aberto à inovação. Mister, muito obrigado por este bocadinho, foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado eu e disponham. E boa sorte para o vosso projeto. Obrigado, Mister. Tchau, obrigado.